Agora, eu sei que eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, mas vai ser um vídeo de reflexão. Eu estou vendo que muitas pessoas estão desistindo, estão trocando o canal, estão querendo, achando que eu não tenho consistência, que eu não tenho consciência, né? Eu vejo e observo muito que as pessoas gostam mesmo de mentira. E eu não estou aqui para mentir. Tem um filme muito legal que chama O Primeiro Mentiroso, que você pode dar uma olhada nele e você pode verificar lá, tá? Mas a gente vive muito de ilusão. Nós vivemos muito de conversa, de palhaçada, de babaquice. E os youtubers, muitos deles, né, que vivem disso, que ganham dinheiro com isso, com suas bibliotecas, ou com suas likes, ou com seus... até dislike dá dinheiro, gente. Ou com as suas solicitações, de qualquer que seja ela, seja membro. Eu não estou pedindo nada disso. A única coisa que eu peço aqui é que você pense. Quando alguém tenta colocar você contra aquela bandeira ali, ó, que é a bandeira que eu defendo, essa bandeira que tremula aqui no meu nome, eu, tenente-coronel do Exército, que faço isso de bom grado, sem querer nada de troca, a única coisa que a gente pede para vocês é pensem. E não sejam escravos de ninguém. Nem de liberais, nem de comunistas, nem de centro, nem de esquerda, meio direita, meio esquerda, etc. e tal. Como diz no canal do Pânico, o meio afegão, né? Aquela pessoa média, e aí entra uma crítica muito grande que vocês fazem contra os militares, porque os militares não têm partido. A gente olha aquilo que presta, o que não presta, a gente tira nossas conclusões e assim vai ser sempre. Porque a nossa comunidade, a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa democracia, ela carece da vigilância eterna dos seus militares. Muitos foram os grupos, de esquerda ou de direita, qualquer que seja, que já tentaram fazer com que a democracia fosse abafada no Brasil. Isso nunca vai acontecer. Eu tenho plena satisfação de falar isso, porque eu conheço por dentro e por fora todo o sistema. A gente vê o sistema, a gente entende o sistema. Mas vamos falar sobre isso então. 11 de setembro, onde você estava 11 de setembro? O que você estava fazendo? Eu, vou falar do meu caso, eu estava no comando da engenharia do Exército Uruguaio em 11 de setembro de 2001, lá por volta de 10, eu não lembro que hora que foi o ataque às Torres Gêmeas, 10. Eu sei que nós estávamos preparando, nós não, né? O Exército Uruguaio estava preparando um churrasco, né? Uma parrilha completa para nós outros, né, brasileiros que estávamos lá. E eu conversava com o comandante das tropas, né, de engenharia, um general de brigada, se não me engano, comandante da engenharia uruguaia, e ele estava me explicando como se fazia aquele churrasco, como se fazia aquela parrilha completa. E durante um momento nós estávamos ali olhando, tal, como é que estava a situação. De repente chegou um major, né, e falou no ouvido dele, e ele mandou, liga a televisão. Ligamos a televisão e acabou toda a visita, e nós perguntando se nós tínhamos que voltar para o Brasil ou não, com medo de uma guerra, etc. E tal. Eu estava lá dia 11 de setembro. Mas 11 de setembro também tem uma história recente de hoje, que eu já coloquei aí na internet, que é a retomada das obras de engenharia. Eu servi no 1º Batalhão Ferroviário. Quando acabou a Guerra da Tríplice Aliança, né, próximo ali da República, né, os exércitos vieram voltando. E o batalhão, que é chamado Batalhão Móvel, né, o 10º Batalhão de Engenharia de Construção, cujo primeiro comandante foi o senhor Tenente Coronel Antônio Alves Salgado, 24 de abril de 1889 a 24 de janeiro de 1990. Aqui está ele, num cantinho aqui, esse aqui, ó, tá meu dedo aqui, esse é ele. Esse livro aqui, que fala 10º Batalhão de Construção, né, que é a história do 1º Batalhão Ferroviário, né, e o Batalhão de Engenheiros de 1855, esse livro ele conta toda a narrativa da história das ferrovias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Ele fala das participações do batalhão nessas ferrovias, inclusive, né, do famoso viaduto do Exército, que está aqui no fundo,
Esse aqui é o viaduto do Exército. E essa história, ela é uma história assim, muito apaixonante. E com certeza, eu sei que o ministro Tarcísio está focando os fogos dele lá na região norte e na região oeste-leste, porque é oeste e leste, né? Que vem do oeste para o leste, que são as regiões mais carentes, mas o sul é forrado de uma malha ferroviária toda feita pelo Exército. Então, hoje, 11 de setembro, né, também é o dia que a engenharia retomou a construção de estrada de ferro no Brasil. Eu não sei se vocês têm noção do que significa isso. Tá? Vamos pegar um exército como o russo. Toda a rocada que a gente chama de materiais de bélicos, né, meio de empregos militares, são feitas via ferroviária. Né? A grande maioria, a tropa leve é aeromóvel ou aerotransportada, que é a tropa paraquedista ou a tropa aeromóvel, que é aquela que se vale de helicópteros. Mas o grosso das tropas é blindado, mecanizado, né, ou motorizado. Hoje no Brasil nós temos motorizado, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é tudo blindado ou mecanizado. Né? Então, nós estamos dando um passo além para a defesa desse grande continente chamado Brasil. Qual a importância disso? A importância disso é que a China e outras superpotências mundiais estão de olho no Brasil. Mas com o avanço das ferrovias, ligando as grandes distâncias, possibilitando a mobilização dos exércitos, vocês não têm noção da multiplicação do poder de combate que a engenharia traz para as Forças Armadas. Para a logística de tempo de paz, para o transporte de passageiros confiável, tranquilo, sereno, sem atoleiros, sem avião caindo, transporte ferroviário. Existe o transporte aquaviário também, que já é muito forte na Amazônia. No Pantanal nós temos um pouco, mas é muito mais forte na Amazônia, nas calhas do Rio Paraná, etc. Mas a ferrovia ela é um ápice de outro nível. Nossos antepassados da década de 50, 60 aproveitaram-se das ferrovias. Nós vivemos o mundo do automóvel. Quantos automóveis vão caber numa São Paulo? Quantos automóveis... Pega as Manhattan, por exemplo. Quantos habitantes de Manhattan têm automóveis? Muito poucos, muito poucos. Eu costumo dizer que logística é poder mais eficiência. Não adianta você ter poder se você não tiver eficiência no poder. Então, se você não pode projetar poder, como faz os Estados Unidos, levando os seus porta-aviões cheios de navios que ficam em volta dele, mas aeronaves de alta capacidade de voo e de abate, né, inclusive de abater um destroyer, um porta-aviões com as suas bombas, de que adianta você projetar poder se você não você ter poder se você não pode projetá-lo? Isso é muito importante. Mas vamos lá. Não adianta ter o melhor combatente do mundo se você não puder vesti-lo, equipá-lo, alimentá-lo, deslocá-lo em segurança ao campo de batalha. Não adianta nada você ter os melhores, os mais capazes combatentes se você não tiver uma infraestrutura de transporte, de logística, para fazer com que ele possa tirar dele, que ele possa dar de si o melhor do combatente, nas melhores condições, as condições que nós chamamos de condições sine qua non. Então, de nada adianta ter o melhor combatente. Eu li isso no livro Acípele Ramos, quando a Inglaterra combateu a Argentina. Nós tivemos um contato muito forte com a Argentina, porque eu estive na Argentina, e lá eu vi uma palestra do Acípele Ramos. Eles tinham todas as capacidades, entretanto eles não tinham todas as logísticas. Por quê? Porque às vezes as capacidades, ou seja, infantaria, cavalaria, artilharia, né, eles não prestam muita atenção na logística. Então, essa logística, o Brasil não adianta produzir milhões de reais em soja, não adianta ter milhões de reais em arroz, se ele não pode exportar pelos portos. Eu aprendi isso como? Ali, ó, atrás de mim aqui, ó, realizando a reforma do Porto de São Francisco do Sul. Uma obra de 150 milhões de reais, né? Que foi feita aí por em torno de 80, 70 pelo Brasil, e hoje atende a uma boa parte dos armadores que vêm para o Porto de São Francisco do Sul. Então, gente, eu tenho noção mais ou menos do que significa esse 11 de setembro. Mas vamos falar um pouco a mais. O mundo se dividia entre 11 de setembro de 2001 e
11 de setembro de 2020. Por que isso? Porque 11 de setembro de 2020 é uma outra derrocada, é um outro ponto de inflexão em relação a uma coisa chamada pandemia, né? Lá daquele vírus, né? Então, gente, essa pandemia, hoje, agora, 11 de setembro, está mostrando o prejuízo que ela trouxe para o país. E a inapetência dos nossos governantes, e eu vou eximir aí o presidente Jair Messias Bolsonaro, até porque na live de ontem eu falei de um PL, né, um projeto de lei, que estava parado, tá? Porque o governo, governo não, porque a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores não votaram. E aí o STF não se mete. Então, em torno de 300 e poucos milhões de reais não foram empenhados porque o senhor Rodrigo Maia, o senhor Alcolumbre, não fizeram nada. Deixaram caducar. Essas pessoas merecem mesmo ser reconduzidas às presidências das suas casas? O que eles estão fazendo hoje com o Brasil? E essa reflexão fica aqui no dia 11. Para quem acha que eu não tenho conteúdo, eu tenho conteúdo sim. Eu acho que eu tenho muito tempo pensado em o que eu posso falar, ou no que eu posso dizer que é mais importante. E eu estou começando a pensar que eu devo dizer aquilo que eu acho mais importante. Portanto, no dia de hoje, essa live que eu coloquei do ministro Tarcísio, do general Fernando, do nosso general Arruda, comandante do DEC, chefe do DEC, do presidente da República, as pessoas não conseguiram entender a importância disso para o país. A importância de retomar os trilhos, que o próprio ministro Tarcísio vem falando quanto mais. Mas, mesmo assim, nós não vamos nos furtar do dever de falar. E dizer que 11 de setembro é sim um dia importante. Não pela queda das Torres Gêmeas, porque é uma tristeza muito grande para o mundo ocidental, que foi derrubado pelo mundo oriental, no caso o Oriente Médio, pelo terrorismo. Não talvez pelo terrorismo que a China impôs sobre o Brasil, com o seu terrorismo biológico, que derrubou as grandes economias do mundo, mas que também sentiu a pujança do agronegócio brasileiro, que não esmoreceu diante da China desesperada, que quer alimentação, que quer todo tipo de benesse, porque o povo dela está padecendo, porque ela está crescendo exponencialmente. Mas sim, porque nós, brasileiros, soubemos lidar com essa crise e que nós sabemos o rumo que nós queremos para o país e que nós nunca vamos desistir, porque sempre lutaremos sem temor. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Valeu, gente. Até mais.